A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja Deus por mais um momento oportuno de poder estar levando a palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos ordena a evangelizar, a espalhar a palavra de Deus, que é conhecida como alimento. E eis aqui que estou a fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo tem me contemplado, tem falado, que é pregar o Evangelho e passar a verdade, que é a palavra de Deus. E essa noite eu quero deixar-lhes a voz que nos acompanha no canal Reflita na Verdade. Peço que todos que se inscrevam, que acompanhem nosso trabalho, o trabalho que é de Deus, compartilha, curta e faça um modo de evangelização digital, acompanhando e enviando a outras pessoas para que possa entender e aprender a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus, que vai nos direcionar aos caminhos do Senhor, ao caminho que vai de encontro para com Deus. E quero deixar-lhes essa noite a respeito do juízo final, o juízo de Deus, que todos passarão por esse juízo, todos contemplarão o juízo de Deus, onde todos serão julgados. Quero deixar essa mensagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, que diz assim, diz o título da palavra: os mortos são julgados. Eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada um de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todos aqueles que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. De muita importância que Deus está me permitindo essa noite de estar com a tua palavra na minha mão. Eis que a palavra de Deus a respeito do juízo final. A Bíblia diz, já vai se iniciando, que o apóstolo João foi arrebatado, foi levado aos céus, e essa é a revelação de Deus aos fins vindouros, ao julgamento final, onde todos serão julgados. Aqui a Bíblia vem dizendo que ele viu um trono branco, o trono de Cristo, que irá julgar a todos, tanto aqueles que já se foram, como aqueles que ainda se vão, até a consumação do século. A Bíblia diz que estava sentado Jesus Cristo ao seu trono, e ao veres a face de Cristo, essa terra e os céus fugiram da presença dele, porque haverá um lugar aonde a terra, a velha terra, que é essa, e o velho céu, irão se passar, e assim será feito tudo novo, uma nova terra e um novo céu. É por isso que a Bíblia diz que a terra e os céus fugiram da presença da face de Cristo, porque tamanho da glória, tamanho do poder de Cristo Jesus. E eu quero deixar esse ponto, essa mensagem, a palavra de Deus, a respeito do julgamento. Vejamos que a Bíblia diz que haveria dois livros, seguro na mão de Cristo. A Bíblia diz que um é o livro das obras, e o segundo livro que foi aberto, o livro da vida. Primeiramente vai ser aberto o livro das obras, aonde Jesus Cristo, que está com os dois livros abertos nas suas mãos, fechado, porém o primeiro das obras serão abertos, e ele vai procurar conforme as obras que nós tenhamos feito nessa terra. De muita importância o que é pregado o Evangelho de Cristo, o que é pregada a palavra de Deus, se nós vivemos ou não, se nós vivemos em amor, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 3,
que aquele que ama a Deus ama o seu próximo, ajuda o seu próximo, e tem que estar, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não haverá condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. O ponto é, todos serão julgados, todos prestarão conta. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e também toda boca confessará que Ele é santo. Todos estarão diante desse julgamento, todos estarão diante desse trono. A Bíblia diz também que Ele que viu todos os mortos, pequenos e grandes, não há dissensão, não há discernição, não há o pequeno ou o maior que se ache sobre essa terra. Os que se acham que tem poder, que tem controle, que tem autoridade, a Bíblia diz que serão todos, assim como mencionado, como pequenos ou grandes sobre essa terra, rico ou pobre, todos se trobarão, toda boca vai se confessar, aqueles que vivem de engano. A Bíblia diz, por isso que tem os livros das obras que serão abertos. Jesus Cristo vai procurar, vai abrir o seu livro e vai procurar as obras, os feitos sobre essa terra. Se aqueles que estão firmemente em Cristo Jesus, e por segunda parte será aberto o livro da vida, de muita importância. O único que pode escrever o teu nome no livro da vida é somente Jesus Cristo. Com o processo onde nós estamos pregando a palavra de Deus, que Jesus Cristo só vem escrever o seu nome no livro da vida se aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. De muita importância, quando for aberto o livro das obras, Jesus Cristo vai ver se tuas obras foi boa sobre essa terra, se tu amou o teu próximo a si mesmo, se você está firmemente em Cristo Jesus, se você aceitou Ele, se você foi batizado, se você confessou os teus pecados diante de Jesus Cristo. O pecado não confessa diante dos homens, o pecado você confessa a Jesus Cristo quando vem o arrependimento no teu coração. E por segunda parte, aberto o livro da vida, Jesus Cristo vai abrir esse livro, e se não haver o teu nome escrito nesse livro da vida, essa que é a preocupação, essa que tem que ser a nossa busca, pedir para que Jesus Cristo escreva o nosso nome no livro da vida. Esse é o ponto fundamental para a nossa vida, saber se o nosso nome está escrito lá, porque a Bíblia diz, se Jesus Cristo abrir esse livro e o nosso nome não estiver escrito, a Bíblia diz que é lançado no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno, porque o inferno se encontra esses que a Bíblia diz que a morte e o inferno tiveram que devolver os mortos que havia nele. Esse é o inferno, aonde estão aqueles onde há lamento, choro e ranger de dente. Tormento é o inferno, onde estão sendo tormentados pelo diabo e seus anjos. Esse é o inferno, mas o pior é o lago de fogo, para aqueles que não são achados o seu nome no livro da vida. Se o seu nome não estiver escrito, se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia diz que é lançado o lago de fogo. Primeiramente vai Satanás e seus anjos, e por segundo aqueles que se encontram no inferno, que morreram sem Cristo Jesus. Essa que é a maior preocupação do cristão. Nós que pregamos a verdade, nós que estamos em Cristo Jesus, a preocupação de pregar a palavra não para aumentar número em igreja, não para estar recebendo dízimo. A maior preocupação é o Evangelho de Cristo, é em saber que você se aproximou em Cristo Jesus, que você tem aceitado Ele, que porém Ele tem escrito o teu nome no livro da vida, para que possa chegar nesse dia, ser aberto o livro das obras, e tuas obras for boa, de agrado não conforme o teu agrado, não conforme o agrado dos homens, porque Jesus Cristo disse, se tu fizer as tuas obras, mostrando para procurar reconhecimento ou agradar alguém que você está fazendo a obra, Jesus Cristo diz que tu já recebeu o teu galardão, recebeu o galardão dos homens, que não é galardão de Deus. E assim que tu faz as tuas obras em secreto, o teu Pai que se encontra em secreto te recompensará publicamente. Essas são as obras de Deus, que você faça conforme o desejo, o amor de Deus que está no coração. E esse amor, o verdadeiro amor, só vem através de Jesus Cristo, que Ele é o verdadeiro amor. E o ponto importante que eu quero passar essa noite, se o teu nome
já está chegado diante de Jesus Cristo. Se tu tem confessado Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua vida, para que Ele possa ter escrito o teu nome no livro da vida. Vai chegar esse momento para todos, para mim e para toda a humanidade que já se foi desde o início até a última geração. Vai chegar esse momento que teremos de comparecer a esse julgamento, ao julgamento final, onde todos serão julgados e toda boca confessará. E será aqueles que Jesus Cristo tem comparado com a sua boca, com os seus ensinamentos, que uns Ele colocará à sua esquerda, será os bodes, e à sua direita ficará as ovelhas. Aqueles são de Cristo. Para o bode Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito do meu Pai. Serão lançados no lago do fogo. Mas aqueles que estão à sua direita, aqueles que ficaram firmemente em Cristo Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, que o seu nome está escrito no livro da vida, Jesus Cristo dirá para eles: bendito Filho do meu Pai, tomai por herança o reino do céu que está preparado antes da fundação do mundo. Essa é a palavra de Deus que eu quero entregar a ti. Se já tem entregado a tua vida a Jesus Cristo, porque somente Ele pode escrever o teu nome no livro da vida, somente Ele pode te livrar da condenação eterna. A Bíblia diz que haverá a segunda morte, tem a segunda vida. A primeira vida, o que nós vivemos nessa terra, irá passar. Assim todos provarão também da morte sobre essa terra, a primeira morte, a primeira vida e a primeira morte. A Bíblia diz que haverá a segunda vida e também a segunda morte. Essas duas são eternas. E se aqueles que não se achar encontrado no livro da vida, provará da morte eterna, da segunda morte. Mas aqueles que estarão escritos no livro da vida, eles contemplarão a face de Deus. Esses herdarão o reino do céu. Mas essa vida só vai acontecer, a vida que está em abundância em Jesus Cristo, se o nome estiver escrito. E somente Jesus Cristo pode conceder essa graça de Ele chegares a abrir o livro da vida e o teu nome estiver escrito lá. Amém? Peço que você reflita nessa palavra, que Deus te abençoe. Peço que você oriente bem o que manuseia a palavra de Deus. É para o bem da humanidade, é para a tua salvação, é para a vida eterna. O que Deus quer é que todos herdam o reino do céu. Mas aquele que presta atenção, aqueles que compreendem a palavra de Deus, que é a verdade, para que todos sejam livres da condenação eterna. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, em nome